Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de fundo imobiliário aqui no canal. Hoje eu vou comentar o relatório gerencial de junho do MXRF11 e, como de costume, nós vamos passar pelos principais pontos para entender se alguma coisa mudou na estratégia do fundo ou se ele continua seguindo a mesma linha dos últimos meses. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e vamos começar. Agora, situando rapidamente a estratégia do fundo. O MXRF é um fundo imobiliário do segmento de papéis gerido pela XP Asset, ou seja, em vez dele investir diretamente em imóveis físicos, ele concentra a maior parte dos recursos em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, principalmente certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Além disso, ele também pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, permutas financeiras e manter uma pequena parcela dos recursos em caixa. Esse fundo existe desde abril de 2012 e hoje ele é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa. O patrimônio líquido supera 4,2 bilhões e no encerramento de junho o valor patrimonial era de aproximadamente R$ 9,23 por cota. São aproximadamente 1,5 milhão de cotistas, fazendo desse fundo o veículo com maior número de investidores da Bolsa Brasileira, com uma base superior ao dobro do segundo colocado. E é justamente por isso que qualquer mudança relevante na estratégia costuma chamar bastante a atenção do mercado. Um ponto que eu acredito que merece atenção é a comunicação com os cotistas. Apesar dessa enorme base de investidores, eu acredito que o MXRF frequentemente divulga seus relatórios gerenciais com um atraso maior do que observado em muitos outros fundos do mercado. E como esse é um dos principais canais de comunicação entre a gestão e os investidores, eu acho que uma divulgação que fosse mais ágil ia contribuir para que todos acompanhassem mais rapidamente os resultados e as movimentações da carteira, dando aí uma maior transparência. Agora, falando do relatório. Junho foi mais um mês de estabilidade. De maneira geral, eu diria que foi um relatório sem muitas surpresas. O fundo continuou entregando uma boa geração de resultado, manteve a distribuição na casa dos 10 centavos por cota, realizou novas alocações e vendas na carteira e ele abriu uma nova emissão de cotas aí recentemente, num valor bem expressivo. Agora, ao longo do vídeo, eu também quero comentar alguns pontos que, na minha visão, merecem um pouco mais de atenção. Vamos lá, o fundo gerou aproximadamente 10 centavos por cota e distribuiu a mesma coisa. Mas, mais uma vez, ele conseguiu gerar um resultado um pouquinho superior ao valor distribuído. E, além disso, ele encerrou o mês com uma reserva acumulada de correção monetária de aproximadamente 0,052 por cota. Essa reserva, ela funciona como um colchão, que ele ajuda a suavizar eventuais oscilações na distribuição de rendimentos ao longo do tempo. Outro ponto interessante é que o resultado dos fundos de papel nem sempre acompanha exatamente a inflação ou a remuneração dos CRIs num determinado mês. Por quê? Isso acontece porque existe um descasamento entre o momento que os ativos são corrigidos e o momento em que esse dinheiro efetivamente vai entrar no caixa do fundo. Então, por isso, analisar apenas um único mês pode levar a conclusões equivocadas. Agora, vamos para um comentário importante. Às vezes, o investidor ele olha só para esse mês e fala, bom, então se ele está acumulando reserva, tudo jóia, vai ter aí uma gordurinha para queimar. Mas quando a gente observa o semestre inteiro, a gente percebe que a distribuição média ficou praticamente em linha com a geração de resultado. Então existe uma folga, mas ela não é tão grande quanto um único mês pode fazer parecer. Uma outra característica do MXRF que eu acho importante destacar é que muita gente ainda olha para ele como um fundo high grade tradicional. Mas eu não enxergo exatamente dessa forma, porque a própria gestão diz que procura manter cerca de 80% dos patrimônios em CRIs de alta qualidade. Só que, ao mesmo tempo, ela deixa claro que pode alocar até 20% do patrimônio em permutas financeiras e também realizar operações estruturadas. Isso acaba elevando bastante o nível de risco da carteira. Hoje, atualmente, como está? 74% em CRIs, 15% em fundos imobiliários e pouco mais de 9% em permutas financeiras. Essas permutas financeiras, elas normalmente oferecem retornos bastante elevados quando elas são bem-sucedidas, justamente porque elas envolvem um nível de risco maior do que o CRI High Grade tradicional.
E além disso, o fundo também possui exposição a operações ligadas a desenvolvimento imobiliário e loteamentos. Isso também costuma pagar taxas mais altas exatamente porque o risco é maior, não tem retorno maior sem risco maior. E no próprio pipeline da última emissão de cotas do fundo, a gente viu várias operações oferecendo taxas bem puxadas, como o CDI mais 4,75%, o IPCA mais 11%, remunerações que são bastante elevadas em relação às operações mais conservadoras que a gente viu no mercado. Então não é mais aquele high grade puro, esse fundo. Eu classificaria ele mais como um perfil middle risk. Então isso não significa que a carteira é ruim, apenas significa que parte dessa rentabilidade adicional vem justamente da decisão da gestão de assumir operações um pouco mais arriscadas em troco de retornos maiores. Isso não é um problema, diversos fundos fazem essa mesma escolha. Agora, o ponto importante é que o investidor tem que perceber essa mudança de perfil da carteira e poder acompanhar se ela realmente vai continuar acontecendo nos próximos meses, se ela está de acordo com o perfil de risco do próprio investidor. E além disso tudo, tem outro aspecto interessante. A própria gestora deixa claro que ela pretende aumentar a capacidade de geração de renda desse fundo. Então hoje ele distribui 10 centavos por cota, mas naturalmente, se a intenção da gestão é aumentar esse patamar de distribuição, isso dificilmente vai acontecer mantendo o mesmo perfil de risco da carteira. Em operações de crédito, existe normalmente uma relação entre risco e retorno. Para buscar uma remuneração maior, como eu já disse, geralmente é necessário investir em ativos que também apresentam um nível de risco mais elevado. Então, como é que fica a carteira do fundo hoje? A carteira é bem diversificada, né? Mas a maior parte do patrimônio continua investida em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, isso é cerca de 74% do portfólio, e ele mantém também 15% mais ou menos em cotas de outros fundos imobiliários e 9% nessas permutas financeiras, além de uma pequena parcela em caixa. Outro aspecto importante é a indexação da carteira. 78% das operações ainda estão atreladas ao IPCA ou ao INCC, enquanto aproximadamente 6% são indexadas ao CDI, então está mais juros reais. E isso faz com que boa parte da geração de renda do fundo vá acompanhar a inflação ao longo do tempo. Os CRIs que merecem atenção, antes de seguir para as movimentações da carteira desse mês, vale destacar que são dois que continuam sendo acompanhados de perto pela gestão e merecem uma maior atenção para ver o desenrolar desses problemas que deram com esses papéis. O CRI AIS PESA e o CRI Arquiplan BESID. E na minha visão, isso é um ponto muito importante para quem investe em fundos de papel. Não basta olhar apenas para o dividendo distribuído todos os meses. Também é fundamental acompanhar a qualidade da carteira de crédito e principalmente entender como é que a gestão reage quando alguma operação enfrenta dificuldades. É justamente nesses momentos que a gente consegue avaliar se as garantias estruturadas no CRI realmente são capazes de proteger o patrimônio do cotista, como é que a gestão age, se ela costuma conseguir devolver essas operações um retorno que elas deveriam ter tido. Então, durante junho, a gestão fez uma reciclagem ativa da carteira. Foram feitas vendas parciais de alguns CRIs, o que gerou 1,1 milhão em ganho de capital, e também tiveram pré-pagamentos de algumas operações. Ao mesmo tempo, o fundo adquiriu um novo CRI, de aproximadamente 65 milhões, que ele foi lastreado numa aquisição do edifício Cidade Jardim, localizado na Faria Lima, um prédio super top, mas segundo a gestão, que acha que é um ativo de alta qualidade, com elevada ocupação e garantias robustas, e aí aparece uma operação interessante pelo imóvel ser bem localizado. Mas assim, também houve uma movimentação na carteira de fundos imobiliários, incluindo a venda parcial, não só da posição do MCLO, que teve um lucro, mas a aquisição de um novo FII no mercado primário, que tem justamente esse ativo dentro da carteira, esse que ele comprou o CRI. Então, confesso que essa operação me chamou a atenção.
Porque existem diversos fundos imobiliários bastante conhecidos, negociando abaixo do valor patrimonial no mercado, com patrimônio elevado, maior liquidez, histórico consolidado. E mesmo assim, por que a gestão optou por investir num fundo recém-lançado, na primeira emissão, e o mesmo que detém o edifício que já estava ali no CRI? Então, assim, isso não significa necessariamente que seja uma gestão errada. Pode ser que a gestão tenha identificado uma oportunidade interessante e que esse investimento gere bons resultados no futuro. Mas olha, apenas vendo essas informações que estão disponíveis para nós no momento, eu queria entender quais foram os fatores que justificam essa escolha, porque é um ponto que merece acompanhamento nos próximos relatórios. O custo de oportunidade nunca deve ser desprezado. Entrar no IPO de um fundo imobiliário pequeno, com baixa liquidez, que eu não acredito nem que seja o objetivo do fundo, e que não é interessante para os cotistas num momento de mercado desafiador, com tanta coisa descontada. Com certeza existiam outras oportunidades que poderiam ser mais adequadas. Então eu acho que são pontos para acompanhar na minha visão. Além desse, outros 4 que precisam ter um acompanhamento nos próximos meses e que eu vou estar bastante atenta, né? O primeiro é a velocidade de alocação dos recursos captados nessa nova emissão do fundo. O segundo é verificar se a taxa média dessas novas operações vai ficar acima da carteira atual e qual será o impacto disso no perfil de risco do fundo e na distribuição de proventos. E o terceiro é acompanhar se essa estratégia realmente vai permitir um aumento consistente da geração de resultados, né? E futuramente desses proventos distribuídos. Por fim, eu acho que a gente tem que observar como é que a gestão vai comunicar essa evolução da carteira de mercado ao mercado, né? Permitindo que o cotista entenda com clareza qual é o perfil de risco que o fundo vai pretender ter daqui para frente. E esse foi o resumo do relatório gerencial de junho do fundo MXRF. E como sempre, esse vídeo tem como objetivo apresentar os principais pontos divulgados pela gestão e destacar os aspectos que, na minha visão, merecem um maior acompanhamento por parte do investidor, né? Ao longo dos próximos meses, nós vamos continuar acompanhando e observar essa tendência de buscar operações com remunerações mais elevadas e confirmando como isso poderá influenciar o perfil de risco da carteira e a capacidade do fundo de aumentar a geração de renda. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.